Nós sempre falamos aqui sobre que o inferno não é uma coisa real. A pessoa, se morre e não aceitou a Jesus, vai para o inferno. Não é isso o que a gente, pelo menos é o que a gente fala aqui. Só que alguns textos da Bíblia dão-nos a entender de que realmente o inferno acontece. E tem uma pergunta, um SMS que chegou ainda há pouco, que antes de começar o programa, deixa eu ver se a pessoa já não mandou de novo, aí sumiu ele aqui. Não, mas está aqui, ó. E a pessoa está nos desafiando aqui nesse sentido com relação à explicação do inferno. Certo. Por que vocês distorcem a Bíblia quando falam que o sofrimento do inferno não existe? Se a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes, e onde o fogo nunca se apagará. Como duvidar do inferno? E eu acabei de ler aqui, professor, um texto de Judas que realmente nos deixa claro que o inferno existe, até porque os anjos caídos estão presos lá. Será que é isso mesmo? Você viu que eu li aqui no começo do programa, né? Sim. Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando, onde Deus o está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Isso dá-nos a entender de que existe o inferno e que eles estão presos lá, acorrentados. Como explicar isso, meu amigo? Vamos lá, meu amigo e nosso querido telespectador ou telespectadora que enviou essa pergunta. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Tem sim, é a Lucidalva de Goiânia. Lucidalva. Obrigado, Lucidalva, por sua pergunta. Vamos analisar a sua primeira afirmação, de que nós distorcemos a Bíblia. Na verdade, Lucidalva, não estamos distorcendo a Bíblia. O que estamos fazendo é apresentar este assunto partindo de dois pressupostos bíblicos e que são imutáveis. O primeiro é de que a natureza humana, ela é holística, ou seja, ela é integral. O ensino bíblico é de que o ser humano é um todo inseparável e quando há a separação do físico, mental e espiritual, ocorre a morte. Neste caso, o ser humano deixa de existir porque a Bíblia apresenta uma visão holística do ser humano. Ali em Tessalonicenses 5, 23 e 24, na primeira carta, Paulo diz que todos os aspectos do ser devem ser santificados. E já em 1 Coríntios 15, 51 a 55, aprendemos que a salvação, a redenção final, inclui também a salvação e a redenção do corpo. Portanto, o ensino de um inferno eterno, atormentando pecadores conscientes após a morte, ele é antibíblico porque, primeiramente, ele vai totalmente contra o ensino bíblico que apresenta a natureza humana como sendo holística. O segundo pressuposto do qual partimos é o de que o juízo final ainda não começou. Sim, o juízo final, momento em que os maus serão castigados no lago de fogo para depois serem destruídos, ele não começou ainda. Então, por exemplo, veja o que diz Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, não é? E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui de forma clara é dito que Deus estabeleceu um dia no futuro em que há de julgar os mortos. Ou seja, o juízo final, a execução é depois, não é agora. Tanto que se você ler com atenção 2 Pedro 2,4, ali é dito que os anjos maus estão reservados para o dia do juízo. Então partimos desses dois pressupostos, do ensino bíblico holístico sobre a natureza humana e do ensino bíblico do juízo final que ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo. Então veja, não é uma distorção da Bíblia. Agora, como entender alguns textos que aparentemente falam do inferno? Eu recomendo que primeiramente você tenha esses pressupostos claros na sua mente. Em segundo lugar, vamos ler com atenção esse texto que Tito leu para nós em Judas, capítulo 1, verso 7.
Vamos lê-lo com um verso paralelo e aí você vai compreender que, na verdade, o texto está dizendo o contrário do que a princípio você pensa que é. Então, Judas capítulo 1, e tem um capítulo, verso 7, diz assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Aqui diz que Sodoma e Gomorra são um exemplo do castigo eterno que os ímpios sofrerão no juízo final, depois que Cristo voltar. Agora temos que fazer uma pergunta. Aqui diz que essas cidades são postas como exemplo de castigo eterno. Temos que fazer uma pergunta. Os habitantes dessas cidades estão sendo punidos hoje? Essas cidades continuam queimando? Vamos analisar o texto paralelo, 2 Pedro capítulo 2, verso 6. E aí, com esse texto, nós finalizaremos a resposta a essa pergunta para seguirmos a outras, e depois eu vou sugerir para você alguns artigos no blog do programa. 2 Pedro 2,6 diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Que texto claríssimo! Aqui é dito que Sodoma e Gomorra são um exemplo do que acontecerá com os ímpios. Vamos reunir as duas informações, tanto de Judas 1,7 quanto de 2 Pedro 2,6? Judas 1,7 falou que o castigo é eterno. 2 Pedro 2,6 afirma que as cidades foram reduzidas a cinzas e que este castigo de reduzir a cinzas é um exemplo do que acontecerá com os ímpios. Não é difícil de compreendermos que o castigo é eterno nas consequências e não na duração do castigo. Sendo que Sodoma e Gomorra foram destruídas e reduzidas a cinzas, o texto está nos ensinando que, na verdade, as consequências da destruição do ímpio são eternas, ou seja, ele nunca mais vai ressuscitar, ele passará pela chamada segunda morte. A Bíblia não fala que o castigo, o sofrimento é eterno, ela fala que as consequências do castigo é que são eternas. E se o sofrimento dos maus fosse eterno, nós contradiríamos o ensino bíblico holístico sobre o ser humano. O ser humano só pode ter consciência e estar vivo se o corpo, a espiritualidade e a mente, tudo está trabalhando harmonicamente. Então eu recomendo que você se aprofunde nesse assunto, tendo esses pressupostos, e aí você vai perceber que, na verdade, o ensino bíblico, como apresentamos, ele é coerente e não contradiz a palavra de Deus.